Olá, meus amores. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a cirurgia, né? Bem, eu fiz a cirurgia no dia 26, não, dia 9 de novembro. Eu casei no dia 26 de novembro, mas a minha cirurgia foi no dia 20, foi no dia 9 de novembro. Eu dei entrada nos papéis dia 3 de janeiro, se eu não me engano, mais ou menos assim, bem no comecinho do ano, bem logo na virada eu já dei entrada. Por quê? Eu não tinha certeza que eu queria fazer cirurgia. Mas quando eu cheguei lá, e pelo meu excesso de peso, e pelo cisto que eu tinha, e por vários fatores, a médica falou: olha, eu acho que você seria uma boa indicação para fazer cirurgia. Você é nova, o seu corpo vai voltar rápido, você não vai ficar com muito excesso de pele. Logicamente que todo mundo que faz a bariátrica, você fica com um pouco de excesso de pele, isso é inevitável, né? E a sua recuperação vai ser mais rápida, seu metabolismo é mais rápido. Então, eu acho que você vai ter muito mais benefício fazendo a cirurgia agora, com 23 anos, do que pra frente, quando você tiver 30, 32 anos. E aí ela falou isso e eu vim pra casa pensando, né? Daí fiquei com isso na cabeça. E aí eu falei, o que custa, né? Vamos dar entrada nas coisas e vamos ver como é que vai rolar, né? Foi o que eu fiz. Com o decorrer dos meses, eu fui fazendo os procedimentos que primeiro você faz uma série de exames de sangue, eletro, você passa por uma junta médica, nutricionista, psicólogo, cardiologista, endocrinologista, e eles que vão fazer a liberação para você fazer cirurgia. Então, cada médico te dará uma carta, que com essa carta, né, no final, com todas as cartas e todos os médicos, você poderá levar para o seu cirurgião e ele te autorizará a fazer a cirurgia, né? Que foi o que eu fiz. Os meus exames sempre deram ok, eu nunca tive nada, nada. Sempre tive dentro da normalidade, nada que uma pessoa que tá acima do peso não tem, né? Que no meu caso, se eu não me engano, era triglicerídeos que estava um pouco alto, mas nada demais, era só isso. Então eu fui tranquila para fazer a cirurgia. Alguns exames eu fiz particular porque para adiantar o processo. Quando foi em agosto, que aí no decorrer, né, que eu já tinha passado, eu já tinha a carta do nutricionista, do endócrino e do psicólogo. Do psicólogo e do nutricionista eu consegui já, acho que na terceira consulta que eu fui, eles já me liberaram. Porque eu tava certa que eu queria fazer cirurgia. Eu estava com medo da cirurgia, mas eu estava certa que eu precisava fazer cirurgia porque iria me fazer bem. E aí eu passei por eles me liberaram. E a nutricionista, assim, quando você faz com nutricionista, a nutricionista sempre pede para você perder um número X de peso para você poder fazer cirurgia, para ela saber que você é capaz de emagrecer sozinha após a cirurgia. Então, ela me deu uma meta de 5 quilos para me perder em um mês, para ela saber se eu iria conseguir. E eu fiz a dieta, tudo tranquilo, perdi os 5 quilos, ela já me liberou. E com o psicólogo, cara, o psicólogo foi muito tranquilo. Aí ele pede, eu fico com duas mulheres, né? Aí ela pediu pra levar um acompanhante. Aí ela vai explicar pro acompanhante que depois da cirurgia, os hábitos têm que mudar e tal. Então, eu quer saber se o acompanhante tá ciente, se vai ter apoio, essas coisas. Então, foi bem tranquilo. E quando foi em agosto, eu fiquei com um pouco de medo, né? Porque eu sabia que estava perto a cirurgia, né? Que eu já tinha todas as cartas e só faltava fazer uma laparoscopia, né? Pra saber como que tá lá por dentro, como que tá o estômago. E aí eu paguei pra fazer essa laparoscopia. E em setembro, em setembro eu já estava apta para fazer cirurgia. Mas o que acontece? Eu ainda estava com medo. Então, eu queria ter 100% de certeza, confiante, que eu estaria pronta, sabe? Eu não queria ir nervosa, não queria ir para cirurgia com esse medo. Então, em setembro e outubro, eu parei
Eu não fui no ambulatório dar continuidade para passar com o cirurgião para ele fazer a liberação. Então eu esperei mais um pouco para mim ter essa certeza. E aí quando foi finalzinho de outubro, eu marquei o meu cirurgião pro dia 3, se eu não me engano, dia 2 ou dia 3 de novembro. E aí ele me liberou. E no dia seguinte eu já passei com o anestesista, que também me liberou. E aí eu lembro que eu tava na faculdade e eles me ligaram, marcando a cirurgia pro dia 9. Foi um choque, porque eu não achei que sairia tão rápido. Como não precisava de UTI, não precisava de internação, então no meu caso foi mais rápido, foi muito rápido. E aí eu peguei e comprei o que faltava, né, que era cinta. A meia eles não pediram pra mim, porque pelo fato de eu ser nova e não ter tanto excesso de pele e tal, que no caso da perna não ser tão grossa, que pra não dar trombose, não precisou da meia. Então, aí eu cheguei, né, no dia. Eu lembro como se fosse ontem. Eu parei de comer, era 8 horas da noite. Então eu comi tudo que eu, no dia inteiro, tudo que eu queria comer, tudo que eu tinha vontade. Porque a cirurgia, ela é extremamente rigorosa. Então, depois da cirurgia você não pode comer nada, você tem que seguir a dieta corretamente. E foi o que eu fiz. Comi até as 8 horas da noite. Meu marido ficou aqui comigo, né? Então, ele não poderia estar comigo no dia da cirurgia porque ele estaria trabalhando. Então, minha mãe foi comigo, né? Ela que se tornou, ficou de acompanhante comigo no hospital. E a minha entrada no hospital estava marcada para 1 da tarde. E eu teria que ficar de jejum das 8 até a 1 da tarde, que no caso seria o horário que seria realizada a cirurgia. E aí, eu chegando na Santa Casa daqui de Curitiba, eu dei entrada, assinei essa papelada, autorização e tal, e fui pro quarto, subi pro quarto. Minha filha tá mexendo. Ela tá bem agitada hoje. E aí, subi pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, só tava eu, né? Então, eu escolhi a cama. Daí, trouxeram pra mim esses roupão, não é roupão? Roupa de paciente de médio hospital, sabe? Que você... Aí, ela só falou assim, ó, tira todos os seus pertences, calcinha e sutiã, fica pelada. Pensei eu, né? Ok, né? Essa cirurgia vai sair o quê? Por volta das 2 horas, 2h30? Pensei eu, né? Eu fui ser operada, era meia-noite. Eu fiquei um dia inteiro sem comer. Eu já tava passando mal. Eu já tava. Quando deu 8 horas da noite, eu já tava quase desistindo de ir embora. Eu já não queria mais. Eu já entrei num êxtase assim, de desespero, de nervosismo. E eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Sabe, quando te bate aquela aflição, aquele nervosismo, e eu já queria desistir, eu já não queria mais. Aí eu respirei fundo, eu contei até 1000, minha mãe tava ali comigo. Aí chegou uma nova paciente, né, que ficou ali comigo, né, no quarto. Ela ficou comigo ali também. Então, no quarto ficou eu e ela, a mãe dela e a minha mãe. Deu meia-noite e 10, mais ou menos. Chamaram ela primeiro pra fazer a cirurgia. Ela desceu. E aí, eu acho que depois de umas meia hora vieram me chamar. Quando eu desci pro centro cirúrgico, ela ainda tava lá, ela não tinha sido operada. Falei, caralho, nossa, vão me operar às 4 horas da manhã, porque, pelo amor de Deus. Aí o meu cirurgião, né, que é o Dr. Nassif, ele veio, falou, olha, houve uma complicação numa cirurgia anterior, por isso que eu demorei, mas eu vou te operar, fica tranquila, fica calma, vai dar tudo certo. E a única coisa que eu falei assim pra ele, por favor, tenta deixar o mínimo de cicatriz possível. Eu só lembro isso. Porque, poxa, a gente vai fazer uma cirurgia que vai ter um corte. E eu não queria que ficasse aquela cicatriz enorme, grossa, feia, que eu já tinha visto em várias outras pessoas, né? Foi a minha maior preocupação. E aí, eu, eu lembro que me chamaram, né, pra ir pra maca. Eu deitei. E aí ela tava falando comigo e eu olhei numa luz que tinha em cima, um negócio com uma luz bem forte. E aí eu pensei comigo, ai meu Deus, será que dá tempo de eu desistir agora? De eu falar, será que dá tempo de eu falar que eu não quero mais? Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi e apaguei. Quando eu vi, eu já acordei
eu já acordei e já tava sentindo muita dor. Eu senti muito. O primeiro dia, pra mim, foi o pior de todos. Eu senti muita, muita dor. E sede. Eu lembro que eu acordei com muita sede e com muita dor. E aí eu queria me mexer, eu queria levantar, eu queria. Nossa, e daí começou a me bater uma angústia, um desespero. E eu falei, puta merda, o que que eu fiz agora? Agora já tá feito, e agora o que que eu faço? E aí eu falava que eu tava com sede, que eu tava com sede, que eu tava com sede. E a enfermeira que tava do meu lado, ah, mas você não pode tomar água, você não... Mas eu tô com sede, eu tô com sede, eu tô com sede. E chegava aqui, tava seco, Nossa, eu tava muito desesperada pra tomar um gole de água. Ela me deu um tubinho. Ó, você não pode tomar, mas passa no lábio pra ver se dá uma ajudada. Eu acho que não era sede, eu acho que me deu uma agonia. Agonia de você estar ali e impotente, você não poder fazer nada. Foi horrível. Essa primeira parte eu acho que foi horrível pra mim. E aí eu passava aquilo na boca toda hora e eu jogava água assim. E aí ela queria pegar, eu falava, não, é meu, eu não vou deixar. E passava. Cara, eu subi pro quarto com esse tubinho de água que ela deu pra me passar no lábio. Subi pro quarto e saí. E eu fiquei o dia inteiro, eu acho que com esse tubinho. Eu não podia tomar, mas eu ficava passando toda hora no lábio, porque eu achava, não sei, começou a me dar uma sensação melhor. No quarto, é, a minha mãe pôde ficar lá, porque como já havia passado a meia-noite, eles deixaram ela ficar lá, né? Mas no outro dia ela tinha que trabalhar cedo. Então ela não ia ficar comigo, porque não pode ficar ninguém ali, né? E só no horário de visita. A mãe da paciente que estava comigo, ela ficou, tipo, ela tipo, fez assim, ah, que não tinha entendido e ficou ali. Ficou os 2 dias que a gente ficou ali, ela ficou, mas ela também não foi embora, né? Mas que dó, né? Ela ficou ali o tempo todo com a gente. Mas já minha mãe teve que ir, porque ela tinha que trabalhar. E aí ela acabou indo, só veio mesmo me visitar nos horários de visita mesmo, que eram 2 de manhã e à tarde apenas. E nesse tempo eu tive que me virar sozinha. Sabe que se virar sozinha, você tem que levantar, você tá com um ponto ali, né? Você tá com aberta, mas você tem que se virar sozinha. E aí eu lembro que eu tinha que ir ao banheiro sozinha, andar, porque a gente tinha que andar pra ajudar no processo de gases, porque fica preso. Ai, aquela coisa maravilhosa. Então eu fiz tudo que tava ali pedindo pra mim fazer, eu fiz. Só que quando você faz a cirurgia, no seu estômago acaba ficando um pouquinho de sangue. Então você vai vomitar esse sangue. Isso é inevitável. Só que eu não tinha nenhum auxílio de enfermeira nem nada, né? E eu não sabia que quando eu fosse vomitar, eu tinha que fazer pressão com um travesseiro na barriga pra não abrir os pontos. Eu não sabia, ninguém falou isso pra mim. Simplesmente falaram que eu ia vomitar. Realmente eu vomitei, mas ninguém falou que eu tinha que fazer pressão. E aí, na força que eu acabei fazendo, acabou dando uma ruptura e acabou vazando um pouquinho de sangue. Mas nada. Só que eu fiquei nervosa, né? Pensei, putz, estourou os bagulho lá e eu fiz errado. Pensei comigo, né? Mas não. Foi tudo tranquilo. Só tive que trocar de curativo, tomar banho, né? Porque daí sempre tem que tomar banho pra deixar bem sequinho, bem limpinho, pra poder fazer um novo curativo. E a mãe da menina que tava comigo foi um anjo da minha vida, porque ela me ajudou muito. Ela me ajudava a levantar, ela me ajudava a ir no banheiro, ela me ajudou a tomar banho. Eu tinha esse apoio, porque as enfermeiras te deixaram ali, tipo, foda-se. Foda-se. Você te vira aí. Era mais ou menos isso. Graças a Deus, ela me ajudou bastante. E eu lembro que era uma sexta, eu fiquei na sexta, sábado e domingo eles deram alta. Meu Deus, quando a médica veio falando: olha, eu vou liberar vocês pra ir pra casa. Eu queria chorar, juro por Deus, eu queria chorar. O meu marido tava comigo na hora da alta, então eu peguei um Uber e vim pra casa sozinha. Mas, tipo, foi tranquilaço, tranquilaço. Aí minha sogra me acabou me recebendo aqui em casa. Porque foi muito tranquilo. Aí eu cheguei aqui em casa, minha sogra pôde me receber aqui, né? E eu lembro que eu fiquei deitada. Eu tive que tirar o colchão, porque minha cama é uma box, né? Ela tem um colchão em cima. Tive que tirar o colchão porque ela é alta, né? E aí eu não podia fazer nenhum tipo de esforço.
Foi difícil. Acho que os primeiros 15 dias da cirurgia são os piores 15 dias que alguém pode ter. Porque aí você fica na dieta líquida, que então é tudo líquido. É um copinho desse tamanho assim que você toma. É aquilo. E você toma de 1 em 1 hora, se eu não me engano, né? E é difícil. Gente, é muito difícil, porque você tem que ter tudo um autocontrole, porque você tem vontades. Você não sente fome, mas vontades você tem. E eu queria. Eu senti o cheiro da comida das pessoas vizinhas, assim, do lado, e eu tinha muita vontade. Mas e eu só tinha aquele copinho pra tomar. Então eu ficava ali. E aquele copinho, você ficava acho que uns 45 minutos pra tomar ele, porque é de golinho em golinho. Porque se você tomar rápido demais, você vomita. Simples assim. Então, a fase líquida, meu Deus. Ai, é horrível. Lógico, você não vai morrer, mas é horrível. É muito, muito, muito difícil. Porque você tem que ter muita força de vontade mesmo. Depois da líquida vem a semilíquida, né? Que é aquela com os pedacinhos de algumas coisas, tipo pedacinho de batatinha, pedacinho. Depois vem a pastosa e depois vem a sólida. Então eu tive quatro fases. A pior foi a líquida, com certeza. A pior de todas foi a líquida. Porque na pastosa já vem batido, você já pode bater, então você não mastiga, né? Mas se sente ali, né? Alguma coisa. Na líquida não, você só engole. Então era difícil. Cara, foi muito difícil pra mim. E como eu tinha muito. A minha mandíbula sentia a falta da mastigação. Então o que eu fazia? Eu mastigava gelo. Eu pegava gelo e mastigava gelo. Então, toda vez que eu sentia muita vontade de mastigar alguma coisa, eu mastigava gelo. Às vezes eu ficava aqui o dia inteiro mastigando gelo. Foi difícil. Foi difícil. Os primeiros 15 dias foi bem difícil. Mas em compensação, os meus pontos, a recuperação da minha cicatriz, os meus pontos ficaram super tranquilo. Não tive nada, não infeccionou, não. Nada, nada. Não tive febre, não tive nada. Dor, logicamente, eu tive um pouquinho, mas, tipo, era de levantar, deitar, às vezes, pra tomar banho, meu marido me ajudava, então, tipo, foi super tranquilo. Em relação a isso, não tenho nada do que reclamar. Minha recuperação foi muito rápida, eu dou graças a Deus a isso. Tanto que quando eu fui na primeira consulta com o médico falou: Nossa, cara, já pode tirar o gás, não precisa mais usar, teus pontos estão super sequinho, então você não precisa mais usar, né? E eu comprei as anticoagulantes, né? Que é um absurdo de caro. Mas eu comprei, que são, você toma 4 em casa e uma no hospital. Foi tranquilo pra mim, bem tranquilo. E quando você faz essa cirurgia, é difícil, porque você tem que ter certeza, certeza absoluta. Depois que eu cheguei em casa, eu tive 3 momentos, assim, que eu me arrependi bastante. O primeiro foi logo que eu saí do centro cirúrgico, que eu entrei no quarto, eu me arrependi. Quando eu tava em casa, eu acho que já fazia uns 10 dias que eu tinha feito a cirurgia e eu queria poder sair, eu queria fazer algumas coisas, eu não pude. No meu casamento que tava marcado, eu também não pude ir, eu tive que remarcar. Então eu me arrependi naquele momento. E eu lembro um dia que era, era, não era Natal ainda, era começo de dezembro e eu amo panetone. Nossa, eu nunca. Cara, eu sou viciada em panetone. E eu sempre ganho panetone da Cacau Show, do meu marido, a gente sempre se presenteia, eu dou pra ele dá pra mim. E foi o primeiro ano que a gente, tipo, não comeu. E eu senti muita falta disso, sabe? Dessa tradição que a gente tinha. Senti falta. E eu queria muito poder comer, só que é uma coisa que doce, só após 6 meses você pode começar a introduzir o doce, sabe? Então foi difícil pra mim. Os primeiros meses de cirurgia, em alguns aspectos, foram difíceis. Em relação a você poder comer certas coisas, quantidade, e aí você também vive tomando vitamina, porque seu corpo já não produz ferro, então você precisa da vitamina. E
Foi difícil, sem contar as consultas constantes que você vai todo mês. Você tem psicólogo, nutricionista, que você faz um acompanhamento após a cirurgia e você tem cirurgião. Hoje, que eu tô com 11 meses de cirurgia, 11, não, 10 meses de cirurgia, eu digo, eu não me arrependo. Não me arrependo. Hoje, não. Passaria por tudo? Passaria. Porque valeu muito a pena. Valeu muito a pena porque você vê uma transformação em você. Por mais que as pessoas digam que quando elas estão acima do peso, que elas estão felizes com o seu corpo, nem sempre é verdade. Nem sempre é. Porque você vê que você tá emagrecendo, você vê que você tá mudando, você vê que você pode comprar aquela roupa que você sempre quis, aquela roupa que você falou, nossa, essa aqui eu quero vestir, é diferente. Você poder ir numa loja, experimentar a roupa e falar, nossa, ficou bacana. Você vê a numeração, poxa, eu entro nessa numeração agora. Você vê as suas roupas antigas e vê essas roupas de agora, então você vê que o seu esforço valeu a pena. Sem contar que tem mil e um benefícios depois também, né? Você não se sente cansado o tempo todo, você pode subir uma subida assim, você fica cansada. Você pode se olhar no espelho e se ver que você fez tudo aquilo, mas que tem um resultado, porque essa cirurgia, ela realmente dá resultados. Então, eu aconselho assim, para quem quer fazer, tenha certeza que você quer fazer. E tenha certeza que você vai manter o padrão. Porque, tipo, não é só fazer cirurgia, seguir a dieta, emagrecer e depois, tipo, abandonar. Não, emagreci, beleza. Não. É cirurgia pro resto da vida. Então você tem que seguir a dieta? Tem. Você tem que se manter no foco depois? Tem. Não vai comer doce todo dia também, porque não pode. Lógico. Vai ser liberado doce pra você comer depois? Vai. Vai ser liberado massa? Vai. Mas você tem que seguir um padrão, tipo, não todo dia. Não, eu comi isso ontem, hoje eu não vou comer isso, entendeu? Então você tem que se policiar, porque a cirurgia, ela dá efeito, dá, mas ela também não faz milagre. Porque ela não vai durar pra sempre. Se você começar a comer toda vez um pouco mais, o seu estômago vai dilatar de novamente, ele vai voltar ao tamanho normal e você vai poder comer tudo o que você quiser como você comia antes da cirurgia. E aí a cirurgia vai ser nula. Você vai ter passado por tudo isso, mas não vai ter adiantado. Entende? Então, além de você mudar o seu físico, você precisa mudar o seu psicológico também, a sua cabeça, principalmente. Mas eu não me arrependo. Não me arrependo. Mesmo eu tendo engravidado logo após a cirurgia, eu não me arrependo. Porque hoje eu tenho um peso adequado para ter uma gestação. Eu não engordei nenhum quilo na gestação, tá? Eu tô fazendo 9 meses, tô com 8 meses, vou para 9 meses. E dentro desses meses eu não engordei. A minha filha engordou, logicamente, por causa que eu tô tomando muito suplemento, muita vitamina. Então ela está engordando, mas eu não engordei, entende? Então, sempre tem aquele risco, né, de você, logo depois que você faz cirurgia, de você acabar engordando. Mas não, eu não engordei. Por um lado é bom, né? Mas por outro eu sempre fiquei com aquelas mas daí ela não vai engordar, ela não vai receber os nutrientes necessários. E eu, lógico, fiquei com medo. Mas hoje eu vi que foi tranquilo, que eu entreguei na mão de Deus. Eu falei, se foi pra acontecer agora, aconteceu. Então, eu assumi a responsabilidade, por mais que os médicos tenham, então ele vai nascer prematuro, porque eles falaram que com 7 meses ela vai nascer prematuro, ela não vai engordar, ela vai nascer bem pequenininha, bem magrinha. Então, não é assim que funciona. Se Deus falou que vai ser agora, vai ser agora. Se ele tá mandando, porque ele sabe que você tem. é, você é capaz de gerar agora e ele vai deixar e vai acontecer o que é pra acontecer. Então eu tô bem tranquila. Lógico, a cirurgia afetou algumas coisas, porque eu queria engravidar antes da cirurgia, né? Não depois, mas tudo bem. Tipo, aconteceu. E a minha alimentação também é um pouco diferente, porque eu como algumas coisas
Eu tenho que estar sempre comendo de uma hora e meia, mais ou menos, porque como eu como em poucas quantidades, eu sempre tenho que estar comendo de uma hora e meia, então minha dieta é bem restrita. Ela tem muita couve, muito brócolis, muitas coisas que tem ferro, então, tipo, por causa pra nenê, né, mas mais pra ela poder ter a alimentação correta. Bom, da cirurgia é isso, gente. É, era basicamente isso que aconteceu e que eu tô indo um dia de cada vez. Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Até a próxima. Tchau!